Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e que possamos, em nossos lares, enfrentar junto com os nossos irmãos que fazem parte da nossa família, enfrentarmos as situações que nós estamos passando e que possamos confiar em Deus, termos a nossa fé robustecida e tenhamos condições de ter esperanças que dias melhores virão e que tudo o que ocorre em nossas vidas nada mais são do que provas pelas quais temos que passar diante daquilo que nós estamos determinados a fazer para engrandecimento no mundo em que vivemos. É necessário, queridos irmãos, que nós tenhamos os nossos atos e os nossos pensamentos sempre de uma forma positiva, amorosa, levando a harmonia e a paz nos corações dos nossos irmãos que fazem parte do nosso convívio diário, e inclusive aqueles com os quais nós não temos muita afinidade, e que possamos dessa forma cumprirmos os ensinamentos de Jesus e dizermos que somos realmente merecedores daquilo que tanto pedimos em nossas orações e que nos é dado gratuitamente por Deus, nosso Pai Criador, que é o grande Criador, o construtor do universo que habitamos. Eu gostaria de começar nesse capítulo de hoje, nesses comentários, trazendo uma mensagem que irá fazer com que nós reflitamos a respeito da nossa conduta e principalmente da confiança e da fé que nós temos pelo nosso Pai. Nos fala uma velha lenda indígena sobre o ritual de passagem que todos nós vamos aprender um pouco com relação ao povo indígena. Nos fala esse texto. O pai leva o filho para a sua floresta, coloca uma venda em seus olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a venda, até que os raios de sol avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite, sem se desmoronar, poderá se considerar um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente amedrontado. Ele ouve barulhos estranhos ao seu redor e está sempre preocupado com o que pode ocorrer. Certamente existem feras ferozes ao seu redor. Talvez até homens perigosos que possam vir a machucá-lo. O vento sopra forte a noite toda balançando as árvores, mas ele continua corajosamente sem tirar a venda dos olhos. E assim continua. Afinal, é a única maneira que ele pode ter para se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o seu pai está sentado no tronco
ao lado dele. O pai esteve de guarda a noite toda protegendo seu filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Essa colocação, queridos irmãos, a respeito dessa pequena história, nos traz um exemplo muito grande. Nós precisamos crer em Deus e saber que nós também nunca estamos sozinhos. Deus está sempre nos amparando em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estejamos passando. Mas para isso é necessário que tenhamos fé e quando fizermos as nossas orações, realmente procurarmos contactar com Deus, dirigindo o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, sem a necessidade de palavras rebuscadas, de um vocabulário correto ou de orações decoradas. É necessário que nós tenhamos a disponibilidade interior de usarmos os nossos sentimentos de acordo com aquilo que nós precisamos e tendo a fé e a esperança e a absoluta certeza de que eis que nós tenhamos merecimento, nós iremos conseguir aquilo que precisamos na medida das nossas necessidades. Na noite mais assustadora que nós estejamos, no escuro que nós estejamos, por mais profundo que seja, na solidão mais completa que às vezes nos encontramos interiormente, e embora estejamos cercados de pessoas que às vezes nos parecem estranhas e não concordam com a nossa disponibilidade, com a nossa colocação ou com a nossa própria presença. Mesmo quando nós nos damos, ou melhor, nós não nos damos conta do que está ocorrendo. Deus nunca nos abandona e nos guarda sempre, como nos fala a história de hoje, sentado no tronco ao nosso lado. Nós precisamos sentir essa segurança, mas para isso é necessário que as nossas preces sejam dirigidas de uma forma não a agradecer pelo que nós recebemos, não por agradecer aquilo que nós possivelmente iremos receber e antecipadamente nos dirigimos a Deus ou à espiritualidade superior, que é o intermediário dessa colocação nossa para com Deus. É necessário que nós tenhamos a confiança. E primeira coisa, a disponibilidade de fazermos a nossa parte na construção de um mundo melhor. Tenhamos confiança, tenhamos esperança, mas desde que façamos a nossa parte. De nada adianta nós nos colocarmos diante de Deus e colocarmos somente os nossos problemas, esquecendo que ao nosso lado existem pessoas necessitadas tanto quanto nós, ou mais até, daquilo que nós achamos que precisamos e precisamos pedir a Deus. Queridos irmãos, que nós não tenhamos somente condições de agradecer aquilo que nos vem de acordo com os nossos pedidos. Porque eu adicionaria mais uma pequena história ocorrida com um grande jogador de tênis que habitou os Estados Unidos e lá desenvolveu toda a sua carreira. O nome dele, Arthur Ashe. Mais ou menos por volta de 1958, ele adquiriu um câncer através de uma transfusão de sangue e que veio trazer-lhe dificuldades imensas. Ele foi contaminado através de uma transfusão de sangue numa cirurgia cardíaca.
e essa doença avançou de uma forma crônica e iria levá-lo certamente à morte. Como ele era famosíssimo, ele tinha uma enormidade de fãs e um deles escreveu uma carta para Arthur questionando: por que Deus tem que escolher você para pôr uma doença tão terrível? Arthur Ashe refletiu sobre a pergunta do irmão, do seu fã, e respondeu nas seguintes palavras. Prestemos muita atenção nessas colocações. Ele disse de início: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis. E uma dessas 50 milhões de crianças era eu. 5 milhões delas realmente aprenderam a jogar tênis. E eu estava entre elas. 500 mil se tornaram tenistas profissionais e passaram a ganhar o seu dinheiro. 50 mil chegaram a um circuito de tênis, que são campeonatos parecidos com o de futebol, mas que depende de uma forma individual de cada elemento que vai jogar. 5 mil alcançaram um grande slam. Um grande slam nada mais é do que um torneio famoso e que dá grandes prêmios em dinheiro e deixa os nossos companheiros de uma forma muito elevada. 50 deles, continuou Arthur Ashe, chegaram ao Wimbledon. O Wimbledon é o lugar onde nós todos, ou quase todos nós, conhecemos como sendo o templo do tênis e situa-se na Inglaterra. E isso é o maior sonho de todo tenista profissional. 4 delas chegaram a uma final, ou uma semifinal. 2 delas chegaram ao final e uma delas era eu. Quando eu estava comemorando a vitória com a taça na mão, nunca me ocorreu de perguntar a Deus: por que fui eu que ganhei? E agora, então, querido irmão, eu lhe diria: como que eu posso me dirigir a Deus e perguntar a Ele por que eu estou adquirindo essa doença e que, por certo, irá me levar à morte? E continuou dizendo: a felicidade, meu querido irmão, lhe mantém doce. Os julgamentos mantêm você forte. As dores, por incrível que pareça, lhe mantêm humano e colocam você no patamar de como um ser vivente da natureza que a todos nós pertencemos. A falha que nós todos cometemos nos mantém humildes. E isso é o principal defeito de todos nós, queridos irmãos, em qualquer religião, em qualquer credo que nós tenhamos, nós temos que ter a humildade como base de tudo. Nós não podemos nos julgar caridosos, irmãos que sabemos perdoar aqueles que nos ofendem, sermos tolerantes, e nós não conseguiremos nunca compreender aqueles irmãos que nos cercam e aos quais nós precisamos dedicar o nosso melhor sentimento, se nós realmente não tivermos humildade em nossos corações, em nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras. O sucesso nos mantém de uma forma brilhante, mas só a fé em Deus, nosso Pai Criador, nos mantém de pé. O importante, queridos irmãos, é que às vezes temos que pensar que nós não estamos satisfeitos com a nossa vida. E isso ocorre em quase todos os lares,
em todos os quais os seres que habitam o nosso planeta. Enquanto muitas pessoas no mundo sonham em poder ter a nossa vida, quantas pessoas nós temos abaixo de nós e com um ambiente sofrido muito mais do que o nosso. Mas nós estamos sempre, às vezes, reclamando porque achamos que somos os únicos seres que sofrem no mundo em que vivemos. Estamos sempre olhando para o lado do vizinho que tem muito mais do que nós, esquecendo que o vizinho do outro lado às vezes está em pior situação do que a nossa, mas nós não damos a nossa atenção. Uma simples criança em uma fazenda ao longe vê um avião passar e sonha em voar como todos aqueles que estão dentro do avião. Mas o piloto que está nesse avião, que está sobre a fazenda, sonha em voltar para sua casa. E sabe ele o quanto demorar a sua viagem e o quanto ele ainda está distante da sua casa. Assim é a vida, queridos irmãos. A vida que todos nós levamos. O importante é que nós nos unamos nos sentimentos de amor. E o amor nada mais é do que nós doarmos os nossos sentimentos aos nossos irmãos mais carentes. Nós temos, queridos irmãos, que não nos preocuparmos com a nossa visão diante de um espelho, nos preocupando como que nós estamos sendo tratados e como nós estamos aparentando fisicamente. De nada adianta eu ter um carro bonito, último ano, morar numa casa muito confortável, termos as nossas posses e as nossas geladeiras abastecidas, comida da melhor, bebida da melhor, se nós não tivermos a paz e a harmonia dentro dos nossos lares. Existem muitas pessoas ricas que sabem distribuir as suas posses, ajudando os seus irmãos. E existem pessoas ricas extremamente egoísticas e que têm a sua vontade de cada vez ter mais e não pensa no seu próximo. E de outra forma também existem pessoas extremamente pobres que às vezes dão aquilo que têm para ajudar o irmão e continuam a passar as suas necessidades. E existem pessoas que guardam embaixo das suas camas um alimento que a eles foi doado e às vezes fazem a troca, às vezes, desses alimentos que são doados a eles diante da sua pobreza, da sua necessidade, e vão destruir e trocar tudo aquilo por uma bebida, por um vício que assola o seu lar. Todos nós temos os nossos defeitos, cometemos os nossos erros, mas é necessário que nós tenhamos condições de prosseguir a nossa jornada sempre com fé e esperança de que Deus está ao nosso lado, mas também fazendo a nossa parte para que nós possamos fazer jus àquilo que sempre precisamos, confiando, sabendo que Ele irá nos dar aquilo que precisamos no momento que precisamos, como eu já falei anteriormente. Se a riqueza fosse um segredo de felicidade, queridos irmãos, os ricos deveriam estar dançando pelas ruas. Mas isso não ocorre. Enquanto nós vemos crianças pobres fazendo isso, brincando, jogando uma bola de meia, brincando com um carrinho de plástico que foi jogado no lixo pelos que têm mais posse, mas com muita alegria por ter aquele pequeno carrinho que ele achou numa lata de lixo.
Se o poder, queridos irmãos, garantisse a nossa segurança, as pessoas ricas não precisariam andar com seus guarda-costas, mas apenas aqueles que vivem humildemente sonham em ter uma vida melhor, mas em silêncio, não precisando daqueles aparatos para continuarem a sua vida, extremamente preocupados. E tudo isso faz parte da nossa humildade. Não que nós não queiramos crescer e obter um lar mais decente para as nossas famílias e vivermos com aquilo que sempre precisamos e achamos que tem que ser melhor. O que não podemos é nos apegar a tudo isso e acharmos que temos esse direito de ter cada vez mais posses materiais e abundância em alimento, em vestuário, em carro, o que quer que seja. Senão a nossa cabeça será tomada por todos esses desejos e estaremos sempre sofrendo a desarmonia, a falta de paz e a infelicidade aonde estivermos. E se nós tivermos condições de prosseguir dessa forma, nós temos que nos relacionar com as pessoas que melhor se relacionam com a gente pela nossa afinidade. Mas não podemos esquecer também, em nossas preces, quando nos dirigimos a Deus, pedirmos pelo mundo que nos rodeia, e não somente de uma forma egoísta, para nós e para as nossas famílias. Tenhamos fé em nós mesmos. Vivamos de uma forma humilde. Pensemos, aliás, em nossos ideais de um mundo melhor, porque só assim, caminhando de uma forma humilde e amando com o nosso coração de uma forma digna e fiel a Deus, é que nós poderemos celebrar uma vida melhor quando nos for concedida a bênção do nosso Pai Criador. Esperemos que após estas palavras que vieram do plano espiritual e que eu tentei de uma forma franca, cometendo erros, às vezes, ao falar, na forma de falar e nas palavras que proferi. Mas tenho absoluta certeza de que aquilo que eu falei, eu mesmo ouvi, e muitas pessoas irão assimilar e desenvolver em seus corações o verdadeiro sentimento de amor pelo seu próximo. Que todos fiquem em paz em seus lares e até uma próxima oportunidade. Que Jesus os ilumine e que Deus os abençoe a todos.